Meus cumprimentos a todos aqueles que se aventuram nesta trilha progressiva pela Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que é a nossa Lei de Registros Públicos. Esse projeto foi inspirado pela registradora no estado do Ceará, a doutora Thais Luciana Mortieri de Castelo Branco, que tem dado também interessantes indicações para que nós continuemos aqui nesses pequenos comentários. São comentários concisos, como sabe, o projeto é de pequenas exposições acerca do texto da lei, sem grandes aprofundamentos, apenas como um modo de relembrar de algumas coisas aqueles que já sabem bem dessa matéria, e, igualmente, tentar atrair para estes nossos encontros, sobretudo aqueles que começam os primeiros passos no estudo do direito registral. Muito bem. Hoje vamos tratar do artigo 14 da Lei de Registros Públicos, cujo texto é o seguinte. Aliás, é uma norma de redação, a meu modo de ver, um tantinho tortuosa. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais do registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos e custas do Distrito Federal, dos estados, são aqui 12 territórios, é claro que essa referência a territórios se dá em razão de a lei ser anterior à Constituição Federal de 1988, os quais serão pagos, os quais emolumentos serão pagos pelo interessado que os requerer. Se os aí se refere aos atos, que está lá em cima. Claro que os quais serão pagos pelo interessado que os requerer, se os não pode referir-se aos emolumentos. Né? Ninguém requer os emolumentos. Que os requerer no ato de requerimento ou da apresentação do título. Note-se aqui a primeira circunstância importante de definir, que está no fato de a palavra emolumentos ter no uso comum, e aqui o texto da lei vai nos indicar claramente isto, dois sentidos. Um sentido amplo, abrangendo não só aquilo que é propriamente a remuneração do registrador, mas igualmente a parte relativa ao Estado ou outras entidades que não o próprio registrador. E um segundo sentido divide essa expressão emolumentos. A parte propriamente retributiva, remuneratória do registrador, e a parte que se destina ao Estado ou a outras entidades. De maneira que são dois sentidos. De toda sorte, prevalece na doutrina, depois de uma discussão rapidamente sanada, o caráter de taxa, ou seja, o caráter tributário e da espécie da taxa em relação a todo o conjunto dos emolumentos. Mas, mais especificamente, de maneira própria, a parte que, do valor recolhido, é destinado ao caixa estatal. Parágrafo único dispõe que o valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição do recebimento do recibo quando solicitado. Bom, esse artigo 14 corresponde a remissões que se encontram na mesma matéria na Lei 8.935, de 1994. Artigo 28, artigo 30, em 3 incisos, o 7º, 8º e 9º, e o artigo 31, inciso 3º, que corresponde a uma referência de caráter disciplinar. Lembremos também que o legislador editou em 29 de dezembro de 2000, lei aqui sancionada pelo professor Cardoso, o tempo que o professor Cardoso era presidente da República, uma norma regulamentar
que diz respeito à fixação de normas gerais para a fixação dos emolumentos relativos aos atos praticados, agora sim, tanto pelos serviços notariais, ou seja, a matéria não é do artigo 14, quanto dos serviços de registro. Lei 10.169. Não há grande novidade a considerar nesta lei, apenas mais uma vez indicando que cabe a fixação do valor dos emolumentos aos estados e ao Distrito Federal. De quando em quando aparecem normas municipais com essa fixação. Também parece que deva levar-se em conta o caráter específico da norma jurídica editada para isto, há de ser lei, uma vez que se cuida de fixação de tributo, dado o caráter de taxa. E, aliás, o parágrafo 2º, ainda que de maneira... Perdão, o artigo 2º da Lei 10.169, ainda que de maneira não inteiramente expressa, ou seja, vai de cambulhada, fala na lei dos estados e do Distrito Federal. Deixar claro, portanto, que se trata de expedição de lei, dessa espécie de lei, no meu modo de ver. Por outro lado, chamaria a atenção que a publicação de tabelas que devem ter grande publicidade, isso está previsto também na Lei 8.935, fala-se aqui do reajuste e a necessidade de observância do princípio da anterioridade, no artigo 5º, isso tem relevo. Eu considero muito de relevo a circunstância de que o artigo 8º desta lei, depois de admitir a necessidade, que é óbvia, de compensação aos registradores civis das pessoas naturais, quanto aos atos que não são remunerados pelo interessado, chamados atos gratuitos, quer dizer, atos gratuitos, no fundo, em relação simplesmente não à produção, porque eles se produzem custosamente. São gratuitos porque não são cobrados do usuário. Admitindo essa compensação. Mas, curiosamente, admitindo não à custa do próprio chapéu, porque o parágrafo único diz claramente: o disposto no caput não poderá gerar ônus para o poder público. E é por isso que nós temos aqui o chamado suicídio ou asfixia do sofrido registro civil das pessoas naturais no Brasil, que vive aí numa situação do esmoler, vivendo frequentemente no socorro de outras categorias. Isso, nada obstante, eu tenho afirmado isso várias vezes, o mais agudo valor social que se deve atribuir ao registro civil das pessoas naturais. Ou seja, das quatro categorias ou classes de registros públicos versados na Lei 6.015, a de maior relevância social é a classe do registro civil das pessoas naturais. Pode não ser a de maior relevância econômica. Parece que o registro de imóveis nisto leva a palma. Mas, seguramente, do ponto de vista social, é o registro civil. E é justamente esse que se coloca numa situação economicamente desfavorável, quando parece até mesmo que, por força de norma constitucional, caberia ao Estado, ao definir essa gratuidade, arcar ele próprio Estado com a compensação ou a retribuição adequada ao serviço prestado. Em todo caso, isso não vem sendo entendido deste modo pela doutrina, e muito menos pela jurisprudência pretoriana, e fica apenas aqui como um reclamo no qual tenho particularmente insistido. E não estou sozinho nisso, diga-se de passagem, mas são poucos os que aderem a este entendimento. Muito bem. Fica, assim, cumprida a exigência de um breve percurso pela lei, pelo artigo 14 da Lei 6.015,
Aqui eu acrescentaria um aspecto interessante. Eu falei há pouco sobre, em alguns casos, a usurpação da competência para a fixação de emolumentos, serviços notariais registrais. De quando em quando aparece aí uma manifestação municipal tentando fixar custos, sobretudo fixar emolumentos para a prática de atos de interesse dos municípios. Mas, além disso, já vimos também referir a circunstância de que muitas vezes as tabelas ou as alterações, sobretudo modificações pontuais na legislação relativa aos emolumentos, é feita por meio de outras espécies normativas que não lei, quando parece que deve ser lei. Mas aqui é que se abre uma interessante circunstância. No estado de São Paulo, por exemplo, eu creio que em outros estados isso pode ser que ocorra. A gente tem aqui a impressão de, eu não conheço essas várias tabelas dos estados, mas acredito que isso possa repetir-se. Abre-se ensejo, muitas vezes, a que determinadas lacunas em situação emergencial sejam supridas pela atividade, especialmente das corregedorias gerais dos estados. De maneira que é uma forma, está previsto na lei, esse suplemento de duvidosa constitucionalidade, diga-se de passagem. Mas, em todo caso, é preciso apontar que de direito posto há, e como as leis, as normas jurídicas são beneficiadas da presunção de sua constitucionalidade, é preciso tratar isso com devido cuidado. Lembremos também, e isto foi um objeto de um interessante veto aposto pelo professor Cardoso a um dispositivo da lei, essa lei geral para fixação de emolumentos, a lei 10.169, que a base para a cobrança dos emolumentos não pode nunca ser o valor do imóvel, porque o valor do imóvel já é objeto de consideração na hipótese de incidência de um imposto e, portanto, a taxa, como os emolumentos são taxa, não poderia repeti-lo, reiterar como base, sob pena de ferir a norma do parágrafo 2º do artigo 145 da nossa PAN-Constituição Federal, essa imensa Constituição Federal de 1988. Muito bem. Muito obrigado. Eu vou pedir licença para fazer aqui uma referência de caráter pessoal, porque isso pode ser que fique para leitura ou audiência muito futura. É que provavelmente no dia de hoje deve nascer o Joaquim, meu terceiro neto. E eu quero dedicar esta aula ao Joaquim. Fique assim consignada esta minha inclinação. Muito obrigado e voltamos depois para o artigo 15.